mulheres, boa noite, irmãs, amigas, convidadas. Meu nome é Esther, eu estou aqui hoje com a minha amiga e irmã em Cristo, Ana Paula. Boa noite. E nós estamos aqui representando o Ministério de Mulheres da Igreja em Ribeirão das Neves. Hoje nós vamos finalizar a leitura do livro Uma Mulher Virtuosa em Construção, que é da Débora Pizarro e da Shana Dong. Nós vamos estar finalizando a nossa leitura. Amém? Então, nós vamos começar. Amém. Nós vamos ler a partir da página 145. A rebelião pode causar estragos e atrasos na sua vida, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. 1 Samuel 15, 23. Acabamos de aprender que devemos respeitar e honrar as autoridades que Deus determinou na igreja, independentemente de gostarmos ou não. Devemos honrar a liderança da igreja. Agora conversaremos sobre aqueles sentimentos ruins e destrutivos que às vezes aparecem no nosso coração, que podem ser horrorosos, mas também muito sutis. Sejam eles quais forem, precisamos ter consciência de que são armadilhas de Satanás, para tentar nos distrair dos caminhos de Deus e nos fazer desanimar na jornada em que estamos, de transformação. Amém. Eu estava desfrutando, desse versículo que a Paulinha leu na introdução do capítulo, que fala: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Aí eu fui olhar sobre o significado de obstinação, Aí fala assim: apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos, pertinácia, persistência, tenacidade, comportamento que denota esse apego, teima e birra. Aí, que está falando aqui, nesse capítulo sobre a questão da rebelião, no início, que falando sobre esses sentimentos que Satanás vai colocando no nosso coração, Às vezes é uma coisa assim horrorosa, que você olha para a liderança e fala assim: eu detesto fulano de tal, não presta para a liderança. Ou então aquela coisa bem pequenininha: nossa, você está vendo? Ele não faz aquele negócio direitinho, Por isso que nós precisamos estar ligados, apercebidos, com relação a isso, sobre esses sentimentos negativos que Satanás coloca no nosso coração em relação à liderança. Amém. Todas as nossas escolhas têm consequências e algumas delas podem nos prejudicar muito, a ponto de estancar as bênçãos sobre nós e sobre as pessoas que amamos. Muitas vezes, as nossas escolhas podem prejudicar a igreja, e isso é muito sério. Quando falamos de escolhas, estamos falando inclusive de escolhas de palavras da nossa boca e das nossas ações. O que falamos, o que pensamos e o que fazemos pode causar muitos estragos se for contra quem Deus estabeleceu como autoridade na igreja. É crucial que cuidemos de nosso falar. Se falamos de modo descuidado contra a autoridade, ofendemos o próprio Deus. E mais, falar palavras injuriosas prova que há rebelião oculta no nosso coração. Muitas pessoas falam precipitadamente contra a liderança estabelecida por Deus e não percebem a seriedade disso. Devemos compreender que para Deus não há pecado mais grave do que da rebelião. Amém. Neste parágrafo, eu pude perceber que, trazendo para a nossa vida secular, muitas vezes nós estamos tão envolvidos no nosso trabalho, com as coisas do mundo, eu na minha casa, com a minha família, no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, e eu vou me acumulando das coisas do mundo, eu vou me acostumando com aquilo, vou achando normal, e quando eu chego na reunião, eu escuto a palavra do profeta, e dentro de mim eu não concordo, rejeito essa palavra, Uhum. E muitas das vezes a gente chega a comentar com um irmão ou com uma irmã, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Porque o que prejudica o homem não é o que entra, mas o que sai. Se eu tenho esse sentimento e eu guardo só para mim,
chego diante do Senhor em oração e peço ao Senhor, Senhor, eu não concordo com isso, abre os meus olhos, me perdoa por pensar dessa forma, e abre os meus olhos espirituais, porque eu quero ser um com o falar, Amém. Eu quero ser um com os irmãos. Isso mesmo. Amém. Amém, isso mesmo. Miriam é um bom exemplo para nós. Em Êxodo 15, 20, descreve Miriam como profetisa. Ela tinha responsabilidades dadas por Deus, e uma delas era a liderança da música. Talvez nos dias de hoje, ela seria uma líder do ministério de louvor. Quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho por terra seca e o exército egípcio se afogou, Miriam liderou as mulheres em uma canção de adoração a Deus. Amém. Aí está citando, né? Começou a citar a experiência de Miriam, né? Mais para frente vai explicar mais, né, no capítulo. Mas falando sobre essa questão, né, da rebelião, né, da gente comentar, né, com as pessoas, né, igual a Paulinha falou. Ali no meu coração está ali plantando uma sementinha ali contra o falar da liderança, né, contra o falar dos irmãos. E aí eu começo a falar, né, para as pessoas, para os irmãos próximos a mim, né, o meu sentimento, né, de ir contra, né, a liderança, né. E isso acaba sujando os outros irmãos, né? Às vezes a gente faz, né, igual falou no começo, né, de uma maneira sutil, né? A gente fala assim, isso é nosso, é do nosso lado humano mesmo. A gente pega e comenta Sim, entre nós, né? Mas nós precisamos pedir o Senhor para nos lavar, né? Para nos mostrar, né? Nos arrepender, né? E aí falou da questão da Miriam, porque a Miriam, ela era a irmã, né, de Moisés, né? E ela liderava ali as mulheres, né, no louvor, né, na saída do Egito, né? E aí mais pra frente nós vamos ver o que aconteceu. Vou continuar aqui lendo. Deus pode ter dado a você responsabilidades na igreja, assim como deu a Miriam. Mas você não pode se esquecer de que existe uma linha de autoridade a qual deve submeter-se, mesmo sendo responsável por algum serviço. Caso contrário, você poderá cometer o pecado da rebelião e causar muitos estragos na sua vida, nas das pessoas que você ama e também na igreja. Na história de Miriam, ela e seu irmão Arão questionaram a autoridade de Moisés, não respeitaram a liderança de Moisés, que tinha sido fortemente estabelecida por Deus. Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos Romanos 13, 1. Né? De acordo com esse parágrafo que a Esté leu, Romanos 13, versículo 1, fala assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridades que não procedam de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Podemos ver aqui que nós temos que ter a consciência de que a liderança da igreja, ela está alinhada à autoridade do Senhor, né? E é por meio dessa liderança que nós nos direcionamos, né? Graças ao Senhor, que possamos ter a humildade, né? E a sensibilidade. Nós temos que pedir ao Senhor essa sensibilidade. Toda vez que o nosso pensamento for contra o pensamento do irmão, do profeta que está lá na frente dando a palavra, nós temos que ter a sensibilidade de perceber que nós estamos em nós mesmos, que nós estamos batendo de frente, chegar diante do Senhor, pedir perdão, nos arrepender e não sair por aí contaminando outros irmãos. Como a Esté falou, é muito normal, é muito corriqueiro. Quantas e quantas vezes eu já ouvi um irmão falando e... Não, em uma conferência em uma conferência mesmo, com a própria Esté, eu não vou falar o que é, mas depois eu falo. Eu falei com ela, a gente estava escutando uma palavra e eu não concordei com aquilo. Aí eu falei, Esté, é assim, assado, eu não concordo. A Esté virou para mim, amiga, eu sei que é cheio de coisa, mas a gente tem que ser um com falar dos irmãos. E eu nunca esqueci dessa palavra da Esté. E hoje, isso faz muito tempo, muitos anos atrás, sabe? Uhum. E hoje a gente está falando sobre isso. E eu recordei, eu tive essa recordação. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. Amém. Números. Eu gosto.
Números agora. Números 12, 2. Deus? 140, aqui, ó. Números 12. O último aqui. Ai. Números 12, 2 diz: E Miriam e Arão disseram: Porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Por não reconhecer a autoridade dada a Moisés, o Senhor chamou Miriam, Arão e Moisés e lhes falou, como vemos no versículo 6 e 8. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Ó, Senhor Jesus, é muito sério, né, falar contra a liderança, né? Nós vemos ali que Miriam, ela tinha uma posição, né, de liderança, né, na questão do serviço de música, né, vamos se dizer, né, lá dos israelitas, né? Uhum. E aí ela esqueceu que ela ainda assim tinha um encabeçamento de Moisés, né? Precisava do encabeçamento de Moisés. Isso, por muitas das vezes, pode acontecer conosco, né? Nós estamos aqui à frente de um serviço e queremos manejar o serviço e estar ali no tratar com os irmãos da nossa maneira, né? Já que, tipo assim, eu conheço o serviço, eu sei de como é que funciona e tudo. Mas antes precisa de passar pela liderança, né? Amém. A liderança não é que você, eu tenho que pedir permissão para os irmãos, não, mas eles foram escolhidos por Deus, né? E aí, muitas das vezes, a questão da liderança também pode causar essa inveja, né? Esse ciúme da parte, né, das outras pessoas, né? Igual a Miriam falou assim, o Senhor fala só por Moisés, né? Tipo assim, pode falar comigo também, ele fala com todo mundo, né? E não é assim, né? Deus instituiu Moisés, né? E ele falou isso para eles claramente, né? Que ele conversava com Moisés boca a boca, né? Então, isso precisa tocar em nosso coração, né? Não somos nós que escolhemos, né, a liderança, não somos nós que decidimos que nós vamos liderar, eu vou encabeçar o serviço, não, é tudo proveniente do Senhor, né? Não aparece assim de uma hora para outra, assim. Amém. Né? O irmão vai dizer, eu vou liderar a igreja. Não, é o Senhor que escolhe, né? Ele levanta os líderes, né, para liderar o seu povo em cada era, né? E nós precisamos estar com o nosso coração disposto a aceitar a liderança, né? Amém. Vamos lá. Deus escolheu Moisés para representá-lo diante do povo. Por isso, falava diretamente com ele. É assim que funciona. Deus escolhe as autoridades para guiar o seu povo. Na igreja, Deus também escolheu os líderes para sermos guiados por eles. Assim, não cabe a nós ser rebeldes contra as escolhas determinadas por Deus. Não caia nessa armadilha de Satanás. Não ouse falar mal dos irmãos líderes da igreja. Eles foram escolhidos por Deus para ser as autoridades de Deus na igreja. Antes de falar, pensar ou agir contra os líderes da igreja, você deve ter temor de ir contra as escolhas do próprio Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, aqui nesse parágrafo eu pude perceber que a liderança, a autoridade da igreja, né, ela é constituída de uma forma macro, né? Deus acima de tudo, aí depois os irmãos que ele colocou na liderança da obra, né? Depois os irmãos presbíteros e depois nós, a igreja, né? Uhum. E graças ao Senhor por isso, né? Se nós não tivéssemos debaixo dessa liderança, debaixo dessa autoridade, nós estaríamos perdidos, né? Verdade. Por isso que nós temos que olhar para o alto, né? Olhar para os irmãos, para a autoridade, né, que nós temos na igreja. Nós temos que olhar para os irmãos com respeito, temos que ser um com o falar deles. Amém. Amém. Talvez você pense que poderia fazer melhor do que os líderes têm feito, mas isso é muito grave diante de Deus. Agindo assim, você estará duvidando das escolhas do próprio Deus. É muito grave falar contra a liderança da igreja. Não seja leviana.
no falar. Não fale contra a autoridade estabelecida por Deus. Não use palavras que ataquem os irmãos que ele colocou para liderar. Não brinque com as escolhas de Deus. Nossa, isso é muito sério, né? Às vezes a gente acha assim que está simplesmente falando, né, falando da liderança, né, falando do irmão, mas na verdade ele é a escolha que o Senhor fez, né? Então nós estamos falando diretamente contra a escolha do próprio Deus, né? Amém. E isso é muito sério, né? Nós precisamos estar com o coração limpo, né? Nos arrepender com relação a isso, né? Muitas das vezes a gente acha que a gente é melhor, né? Do que os irmãos. E humanamente falando, às vezes pode mesmo até ser. Você ser mais estudado, você ter mais conhecimento de um certo assunto. Mas se Deus escolheu o irmão, quem é você, né? Do que adianta seus estudos, né? Sua capacidade, se o Senhor escolheu aquele irmão para ser liderança, né? E essa questão, né, de nós sermos obedientes, né, à liderança do Senhor, é uma questão de simplicidade também, né, no nosso coração. Uma pessoa orgulhosa, ela não consegue respeitar a liderança, né? Ela quer ir contra o tempo todo e questionar tudo, né? Mas o Senhor, ele fez a escolha dele, né? E é muito sério nós questionarmos essa escolha, né? Ó Senhor Jesus. Além de Deus permitir que Miriam fosse afetada com a doença mais temida daquela época, a lepra, ela também teve que ficar isolada fora do acampamento por 7 dias. Todo o povo teve que esperar esses 7 dias para que Miriam pudesse pensar, examinar seu coração e pedir perdão a Deus por seu ciúme e rebelião. Sua rebeldia, por menor que pareça, causará grandes estragos e atrasos na vida de muitas pessoas. O povo teve de esperar a cura de Miriam para continuar caminhando. Senhor Jesus, né? Vemos aqui o que aconteceu com Miriam, né? A consequência da rebeldia dela. Ela ficou doente, né? Ela ficou afastada. Com a pior doença da época, né? Com a lepra. Isso é para a gente poder ver que quando nós falamos contra o falar do Senhor, a mão do Senhor pesa. A mão do Senhor pesa e a nossa vida se torna um estrago, né? Estrago e atraso na nossa vida. E muitas vezes a gente fica se perguntando, Senhor, por que isso não acontece? Por que aquilo não acontece? E eu estou fazendo tudo certo e talvez seja esse o motivo. Talvez você tenha a sua vida ali certinha, você acha, né, para você está vivendo uma vida correta diante de Deus, mas toda oportunidade que você tem, você dissemina a palavra contra a liderança da igreja. E isso pode acarretar prejuízo para a sua vida, né, em todas as áreas, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida secular, na sua vida humana, né? Temos que tomar cuidado com o nosso falar. E pedir ao Senhor humildade, assim como a Esther falou, principalmente humildade, né? Para nós sermos submissos, ser submisso é uma questão de humildade. A gente tem que reconhecer quem é a autoridade, nós temos que nos curvar diante da autoridade e, assim, obedecer o falar do Senhor. Amém. Será que hoje você tem sido rebelde no coração contra algum líder da igreja? Ó, Senhor Jesus. Você tem ideia de que isso pode estar atrasando a vida de Deus prosperar na sua vida e na das pessoas próximas a você? Você percebe que talvez a sua rebelião possa estancar o fluir da vida de Deus na igreja? Quanto tempo mais a igreja será prejudicada por causa dos seus pensamentos, palavras ou até mesmo as atitudes rebeldes? Ó, Senhor Jesus. Que estrago. Isso é muito sério, né? Além da rebeldia, né, da rebelião causar, né, lepra, né, causar um problema em você, ela também causa um problema na vida das pessoas ao seu redor, né? Olha só para você ver, você atrasar a igreja, né, o mover da igreja na sua cidade por causa da sua rebeldia, né? Isso é muito sério, isso é muito pesado, né? E muitas das vezes a pessoa, né, nós mesmos, nós não enxergamos isso, né? Eu quero fazer isso e os irmãos não permitem, né? E começa ali a se rebelar, e começa ali a contaminar os irmãos, e aí a igreja não vai para frente, né? E você fica assim, gente, mas
o negócio aqui na igreja não vai para frente, né? Não alcança mais pessoas, o serviço não anda, não sei o quê, mas o problema está ali em você mesmo, e você está contaminando e sujando todo mundo ali. Então, tipo assim, isso é muito sério, você tem que examinar o seu coração, né? Amém. Se arrepender, Amém. né? Será que eu estou tendo ali no fundo do meu coração um tipo de rebelião contra lideranças? Eu preciso questionar, né? E pedir o lavar do Senhor, né? Amém. A pessoa às vezes não enxerga isso, né? E acha que tá certo, né? Mas a gente vê que não é bem assim, né? Você precisa saber que o pecado da rebelião é muito sério. E se existe qualquer vestígio de rebelião, você precisa se libertar disso para que a sua vida e a sua igreja sejam prósperas, Amém. frutíferas e saudáveis espiritualmente. Não cause atrasos no plano de Deus. Não cause atrasos na sua vida. Amém. Passa para o próximo. Se hoje você não está satisfeita com alguma coisa na igreja, só tem uma opção: orar. Ore desesperadamente a Deus sobre as suas insatisfações, sobre as suas dúvidas, sobre todos os seus questionamentos. Ore pelas pessoas que você não consegue amar, pelas que você não consegue perdoar. Ore por você, caso sinta dificuldades para aceitar as escolhas de Deus. Todas as insatisfações estão somente a uma oração de distância de Deus. Amém. Amém. Entregue a Ele todas as suas causas e seja perseverante nas orações. Quando o líder erra, ele presta contas diretamente com Deus. Ele se reporta a Deus. Amém. Não podemos ser juízes para julgar o certo e o errado. Deixemos Deus cuidar de todas as situações, pois Ele nunca perde o controle de nada. Se existe algum sentimento negativo contra os líderes à sua frente, peça a Deus que limpe o seu coração de todo e qualquer tipo de raiz de rebelião que venha causar lepra em você. Isso Amém. é muito rico, né? E se há ali uma semente de rebelião no nosso coração, nós precisamos orar, né? E pedir ao Senhor para que Ele limpe, né? Vem aquele sentimento, né? Nossa, eu não consigo aceitar aquele irmão. Por qualquer motivo que seja, peça o Senhor para orar, né? E se o problema, né, for realmente, né, com o irmão, né, a liderança ela se reporta totalmente a Deus, né? Igual Verdade. falou aqui, né, que Deus nunca perde o controle de nada, né? Então ele está a par de toda situação, né? Mas se vem aquela semente ali no seu coração, você precisa de orar, né? Eu sempre, na minha experiência, eu sempre oro muito, né? Porque é uma coisa também que eu preciso trabalhar. Mas em mim, que eu tenho um olhar muito crítico, assim, para tudo, assim, de olhar e falar assim, não, mas isso não está certo, né? Até parece, né, gente? Só o Senhor para nos libertar. Mas é o meu lado humano, né? E aí, muitas das vezes, né, acontece, às vezes, do irmão falar alguma coisa, e ali eu, tipo assim, mas isso não tem nada a ver, né, no meu pensamento, né? Mas eu falo, Senhor Jesus, lava o meu coração. Eu preciso de aprender isso mais também, né? Não só quando o irmão está falando a palavra, né? Mas também ali, né, durante o meu serviço, né? Durante as situações cotidianas, né, na vida da igreja, né? E no nosso dia a dia, né? Porque o mundo hoje, irmãos, ele ensina você a ir contra a liderança, né? Ele ensina você a se rebelar, né? Se você tem ali o seu pensamento, né? E tem o líder lá e ensina você a ir contra. Não, ele falou isso está errado, não sei o quê. E manda, ensina você a fazer passeata e fazer tudo aquilo. Mas o Senhor, né? Ele mostra para nós que não é assim, né? A liderança ela é instituída por Deus, Amém. né? Então, se eu não estou aceitando, né, se eu tenho algum tipo de dificuldade para aceitar, eu preciso orar e pedir ao Senhor para iluminar, né, tirar de mim essa semente de rebelião, né? E com relação à liderança, né, se tem alguma coisa errada, o Senhor mesmo vai tratar essa situação, né? Amém. Reflita sobre tudo o que acabamos de conversar e comece agora mesmo a orar. Agora, eu e Esther podemos ler junto uma oração que tem no livro. Amém. Tá? Quem quiser acompanhar, que estiver em casa, por favor. Amém. Ore assim: Senhor Jesus, me perdoa se há em mim qualquer tipo de rebelião que prejudique a minha vida espiritual ou a de pessoas ao meu redor e até mesmo a igreja.
Senhor Jesus, preciso ser iluminada para que o meu coração corrupto e enganoso não me distraia dos teus caminhos. Quero me arrepender se tenho sido contra as suas escolhas. Não quero mais agir de acordo com as minhas opiniões. Não quero ser direcionada pelos meus sentimentos naturais. Senhor Jesus, endireita os meus caminhos, para que eu faça as escolhas certas, para ser abençoada e não amaldiçoada. Obrigada, Senhor Jesus, porque posso recorrer a Ti e ao Teu sangue que foi derramado para que eu pudesse ser lavada de todos os meus pecados. Limpa-me completamente, liberta-me de qualquer pensamento rebelde. Quero honrar as Tuas escolhas para prosperar em tudo na minha vida. Não quero atrasar o Teu plano, prejudicar a Tua obra, nem agir de modo inconsequente. Refaz-me e começa tudo de novo em mim. Senhor Jesus querido, e me transforma na mulher do Teu plano original. Amém. Amém. Essa deve ser a nossa oração. Amém. Amém. Vamos lá para a segunda e última parte. Prospere em tudo. Amém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos ler junto, Paulinho? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. Chegamos ao fim do nosso livro e para finalizar nossa jornada juntas, neste capítulo vamos conversar um pouquinho sobre prosperidade. Vamos lá? Prosperar significa progredir, obter sucesso, conduzir a um bom resultado, avançar. Uma vida próspera é uma vida liberta de coisas negativas e destrutivas. Uma vida próspera é uma vida com propósito. Amém. Como está a sua vida hoje? Você tem sentido a sua vida pessoal, profissional, espiritual, familiar avançar? Ou tudo parece que piora a cada dia? Você tem a sensação de gratidão no coração? Tem a sensação de paz abundante no coração? Tem a sensação de que Deus está feliz com você? Sente que as coisas estão fluindo bem no relacionamento pessoal e profissional? 2 Crônicas 20:20 diz: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Deus possui uma palavra profética para a minha vida, para a sua e para as igrejas. Amém. E os líderes à frente da igreja são instrumentos usados por Ele para receber e encaminhar essa revelação a todos os filhos e filhas de Deus. O falar deles às igrejas é o falar de Deus. Você precisa crer nisso. Eles são para nós como guias. Isto é, são usados por Deus para instruir e iluminar o caminho pelo qual devemos andar. Ouvi-los e obedecer-lhes certamente trará segurança para nós e para a igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Temos certeza de que se você crer e obedecer ao falar dos líderes à nossa frente, a sua vida vai prosperar. A palavra de Deus é que nos fala isso. Se quisermos ser abençoadas, devemos reconhecer a importância do falar deles como o falar profético de Deus para a nossa vida e para as igrejas avançarem segundo a vontade dele. Amém. O resultado dessa atitude é saúde e prosperidade espiritual, tanto na nossa vida como nas igrejas. Sejamos simples e pratiquemos o falar que vem de Deus pelos irmãos líderes. Amém. Pela fé cremos que tal atitude redundará em bênçãos sem medida e segurança absoluta. Vimos na leitura deste livro exemplos de pessoas na Bíblia que creram na palavra do profeta e viveram milagres, como a história da viúva que creu no profeta, teve o azeite multiplicado e pôde pagar as muitas dívidas que tinha. Também vimos que o rei Josafá, quando teve seu pequeno exército cercado por um numeroso exército inimigo, creu na palavra do profeta, de que aquela peleja era de Deus e ele venceria aquela batalha. E venceram sem pelejar. Deus coloca à nossa frente profetas que falam por ele.
Se cremos nas suas palavras, nossa vida prosperará em tudo. Isso é uma promessa. Amém. Você quer prosperidade? Creia na palavra dos profetas. Deus certamente suprirá todas as suas necessidades e nada lhe faltará. Você será alcançada pelas promessas de Deus em tudo. Então, Amém. esse é o caminho, irmãs. Nós precisamos de crer na palavra profética, né? Amém. O Senhor, Ele usa a liderança para falar a palavra profética para cada um de nós, né? E não é para nos causar mal, não é para nos causar problema, é para o nosso crescimento, para nós prosperarmos, né? Se nós quisermos prosperar, né, na nossa vida espiritual, na vida espiritual, familiar, né, pessoal, em todo o nosso viver, nós precisamos crer nessa palavra profética, né? Ela deve ser a base do nosso viver, né? E o Senhor, Ele usa os irmãos líderes para falar, né? Por isso que leu lá no versículo, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, né? A liderança, ela nos ajuda a nos guiar, né, no caminho, para que nós não andemos perdidos, né? Amém. E a liderança traz a palavra do Senhor, né, para que nós possamos crescer, ficar seguros, né, sermos prósperos no nosso viver, né? Isso é muita riqueza, muita bênção para nós, né? Por isso, no nosso viver, nós precisamos estar orando pela liderança, né? Às vezes a gente acha que é por... os irmãos líderes são espirituais, né? Eles estão todo ali em contato com o Senhor, mas não, eles também passam por dificuldades, né? Nós precisamos orar pela liderança, né? Se o inimigo ataca cada um de nós, ele também ataca as lideranças também, né? Porque ele não está satisfeito com o mover do Senhor, né? Então nós precisamos orar pela liderança também, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Nós falamos das consequências, né, da rebeldia, né, contra os líderes. E agora vem a parte boa, né? Quando nós somos obedientes, quando nós somos submissos, quando nós temos a humildade de reconhecer que nós estamos errados, de chegar ao Senhor. Aí, no início do livro falou que uma vida próspera é uma vida liberta de coisas negativas e destrutivas. Uma vida próspera é uma vida de propósito. Prosperar significa progredir, obter sucesso, conduzir um bom resultado, avançar. Senhor Jesus, esse é o resultado, né, da nossa obediência. Esse é o resultado de que, quando nós fazemos as coisas de acordo com a palavra do Senhor, seguindo o falar profético, nós vamos obter sucesso. Amém. Nós não temos que nos preocupar com a nossa vida profissional, com a nossa vida cotidiana, né? Porque o Senhor vai nos abençoar. Nós vamos ter uma vida próspera, né? E nós vamos avançar juntamente com a igreja. Amém. Os irmãos líderes, às vezes eu tenho, como se diz, um exemplo. É como se fossem a liderança é como se fosse dois braços que tentam abraçar toda a igreja. E de vez em quando os irmãos escapolem, mas a liderança fica equilibrando para tentar cuidar de todo mundo, né? Amém. E, ó Senhor Jesus, nós temos que ter essa gratidão, né? Amém. A gratidão por ter esses irmãos que nos lideram, que nos mostram o caminho que a gente tem que seguir, porque foi o Senhor que instituiu. Amém. Né? E nós não estamos soltos no mundo mais. Nós temos alguém que nos mostra por onde ir. Amém. Graças ao Senhor, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Amém. Amém. E eu vejo, né, que a gente seguir a palavra profética só traz benefício, né, para nós, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, mas só ficar ouvindo isso, né, e tudo, mas você não vê nenhum exemplo de gente que obedeceu, né, a palavra profética, que foi obediente ao trabalhar do Senhor, obediente à liderança, que se deu mal. Então, é bênção para nós, né? Amém. Que nós possamos estar debaixo desse encabeçar. E aqui a última perguntinha, né? Você tem buscado as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida? Essa questão para nós, né? Quando nós buscamos, né, as coisas de Deus, quando nós estamos em contato com a palavra profética, as outras coisas nos são acrescentadas, Amém. né? No mundo atual, a gente quer correr atrás de muitas coisas, né? Para o nosso viver humano, né? Isso é normal, né? Amém. Mas nós não podemos esquecer de estar buscando o Senhor, né? Estar em contato com essa palavra profética, né? Nós possamos estar
desfrutando mais do Senhor, né? Amém. Buscar em primeiro lugar o reino, né? Sim. A volta do Senhor, ela está próxima, então eu preciso de buscar em primeiro lugar o reino, né? E a justiça de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém. Amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Nós somos gratas, eu sou grata, muito grata ao Senhor e aos irmãos. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje debaixo da liderança, né? Amém. E nós fomos escolhidas para estar aqui encerrando o livro Uma Mulher Virtuosa em Construção. E foi um prazer poder estar aqui para estar fazendo esse encerramento. Vamos fazer uma oração, então, para finalizar. Amém? Ó Senhor Jesus, Amém. Senhor Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor Jesus, Amém. por esse momento aqui de estar junto com as irmãs. Sim, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelos Amém. seus ensinamentos. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra profética. Amém. Senhor, pela sua liderança. Amém. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor Jesus, de cada Amém. um de nós. Amém. Abençoa os irmãos líderes, Senhor, que o Senhor possa Amém. estar protegendo, Sim, Senhor cuidando Jesus. e encabeçando esses irmãos. Amém. Senhor, também, Senhor, continua nos abençoando. Amém. Senhor, que em nós, Senhor, possa estar, Senhor, forte esse coração de obediência, Amém. Senhor. Senhor, que em qualquer momento que vier alguma dúvida, Amém. algum sentimento contra a liderança, Amém. que o Senhor possa estar jogando por terra. Amém. Senhor Jesus, Amém. eu oro a Ti também para cada irmã Amém. que está assistindo essa transmissão. Sim, Senhor Senhor, Jesus. agradeço pela vida de cada uma. Amém. Senhor, abençoa essas irmãs, Amém. que elas possam estar em contato com a Tua palavra. Amém. Senhor Jesus, possa estar sendo próspero na vida dessas irmãs. Amém. Muito obrigada, Senhor, pelo Ministério das Mulheres. Amém. Senhor, possa continuar nos fortalecendo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Ó Senhor Senhor Jesus. Jesus. Então é isso, irmãs. Esse foi o encerramento, né, do livro Uma Mulher Virtuosa em Construção. Lembrando que nós terminamos essa leitura, mas não se esqueçam que nós vamos começar uma nova leitura, né? O próximo livro ainda é uma surpresa, né? Então, fiquem conosco para vocês descobrirem qual vai ser o livro, né? Nós agradecemos por vocês estarem aqui junto conosco. Amém. E que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma das irmãs. Amém? E não se esqueça de curtir o vídeo, né, de seguir o canal da igreja, né, em Ribeirão das Neves. Continuem compartilhando também os vídeos, né, para a gente poder estar disseminando a palavra do Senhor para mais pessoas. Amém. Amém? Uma boa noite. Jesus Boa noite. é o Senhor. Tchauzinho. Tchau.